E aí, pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de integração numérica e a aula de hoje é a aula onde a gente vai fazer um resumão das fórmulas fechadas de Newton-Cotes. O roteiro das aulas de integração é esse daqui. Primeiro a gente teve uma aula de introdução, a gente já viu três métodos numéricos que são fórmulas fechadas de Newton-Cotes, e depois a gente vai continuar falando de outros métodos numéricos. Depois de terminar, a gente vai ter uma aula de integração múltipla e depois a aula de conclusão. Anteriormente, nas nossas aulas de integração, a gente já definiu o problema de integração, a gente já falou sobre a regra dos trapézios, regra de Simpson terço, regra de Simpson 3/8 e como calcular o erro de truncamento de cada um deles, de cada uma delas, né, de cada regra. Na aula de hoje, eu vou dar a introdução, depois eu vou falar sobre as fórmulas de Newton-Cotes de maneira geral, vou diferenciar o que é fórmula fechada do que é fórmula aberta de Newton-Cotes, vou falar um pouco sobre os erros de truncamento de cada fórmula, vou falar sobre como aplicar quando eu tenho pontos que não estão uniformemente distribuídos no eixo X. Vou falar se é ou não possível combinar regras diferentes e a gente vai depois ter a conclusão da aula de hoje. Então, a introdução é a seguinte. Imagina que eu tenho uma tabela de pontos e eu preciso calcular a integração dessa tabela de pontos. Existem duas maneiras de fazer isso, utilizando as fórmulas fechadas de Newton-Cotes ou as fórmulas abertas de Newton-Cotes. Na aula que vem, a gente vai falar melhor sobre as fórmulas abertas, mas aqui a gente já pode da diferença entre esses tipos de fórmula, tá? Nas fórmulas fechadas, o intervalo de aplicação da integral é um intervalo fechado, enquanto que nas fórmulas abertas, o intervalo de integração é um intervalo aberto. O que isso quer dizer? Que nas fórmulas fechadas, eu posso e eu devo utilizar os pontos extremos do intervalo, enquanto que nas fórmulas abertas, eu não posso utilizar os pontos extremos do intervalo. Na aula que vem, isso vai ficar mais claro quando eu vou falar sobre fórmulas abertas. Outra diferença é que aqui nas fórmulas fechadas, todas essas que a gente viu até agora, para a gente descobrir a fórmula que a gente vai aplicar, né, chegar naquela fórmula, o que a gente fazia era, a gente traçava uma interpolação nos pontos e calculava a integral na interpolação dos pontos, porque a integral ia abranger o intervalo inteiro, né, o intervalo fechado. Nas fórmulas abertas, vai ser um pouquinho diferente, tá? Nas fórmulas abertas, a gente vai pegar uma certa quantidade de pontos, fazer uma interpolação entre eles, mas vai extrapolar essa interpolação até atingir os extremos do intervalo que a gente não conhece os valores de y. Na aula que vem isso vai ficar mais claro, e a gente vai fazer a integral dessa interpolação depois de extrapolar, certo? Então vamos focar aqui na aula de hoje, a gente vai focar nas fórmulas fechadas de Newton-Cotes. A gente viu diversas fórmulas fechadas de Newton-Cotes. Então, a primeira fórmula a gente viu quando a gente tinha 2 pontos, a segunda fórmula quando tinha 3 pontos, a terceira fórmula quando tinha 4 pontos, e existem fórmulas com 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos e assim por diante, tá? Fórmulas com uma quantidade maior de pontos. Essa fórmula que tinha 2 pontos a gente chamava de regra dos trapézios. Trabalhava em um intervalo só e tinha 2 pontos. A fórmula com 3 pontos a gente trabalhava em 2 subintervalos e a gente precisava ter 3 pontos e era chamada de regra de Simpson terço. Na regra de 4 pontos, ou 3 subintervalos, a gente tinha a chamada regra de Simpson 3/8. E com 5 pontos ou 4 subintervalos é que a gente tem a regra de Boole. E eu estou mostrando aqui justamente as fórmulas de cada regra, tá? Então, a regra dos trapézios tem essa fórmula, h dividido por 2 vezes y0 mais y1. Regra de Simpson terço, h dividido por 3 vezes y0 mais 4y1 mais y2. Regra de Simpson 3/8, 3h sobre 8 vezes y0 mais 3y1 mais 3y2 mais y3. E a regra de Boole já começa a ficar muito grande, né, da regra de Boole, e a próxima regra seria uma regra maior ainda. Então, a regra de Boole é 2h dividido por 45 vezes 7y0 mais 32y1 mais 12y2 mais 32y3 mais 7y4. De maneira geral, quando eu tenho n mais 1 pontos, ou seja, n subintervalos, a gente vai fazer a integral de um polinômio interpolador de grau n. Esse integral é um intervalo que vai de x0 até xn. Qual é o problema? O problema é, se esse n for muito grande, ou seja, se a quantidade de subintervalos for grande, ou o grau do polinômio de interpolação for grande, a gente vai acabar tendo um fenômeno de Runge no polinômio de grau n. Isso vai me dar uma perda de precisão muito grande no resultado da integral. Então, a solução é manter o n pequeno e aplicar fórmulas com uma quantidade pequena de pontos, mas aplicar de maneira composta ou de maneira repetida, né? Então, a ideia é, para aplicar de maneira composta, a gente vai pegar uma regra e vai aplicar ela mesma várias vezes. Então, se eu tenho n mais 1 pontos ou n subintervalos, a gente vai fazer o seguinte. Se o n for múltiplo de 1, e o n sempre é múltiplo de 1,
a gente pode aplicar várias regras de trapézio. Se o n for múltiplo de 2, a gente pode aplicar várias regras de simplificação terço. Se o n for múltiplo de 3, a gente pode aplicar várias regras de simplificação 3 oitavos. Se o n for múltiplo de 4, a gente pode aplicar várias regras de Boolean e assim por diante. Com a observação de que em cada aplicação da regra, os tamanhos dos subintervalos têm que ser constantes, tá certo? E quais são os erros de truncamento? Os erros de truncamento são esses dados aí, eu não vou entrar em detalhes das fórmulas, mas a observação é: a regra dos trapézios tem o erro da ordem de h ao quadrado. A regra de simplificação terço e a regra de simplificação 3 oitavos têm erros da ordem de h elevado a quarta. Regra de Boolean tem erro da ordem de h elevado a sexta. E próximas regras, daqui a pouco eu vou dizer como é que é a forma geral para o que seriam as próximas regras, tá certo? Vamos falar um pouco então sobre erro, começando com a regra dos trapézios. Na regra dos trapézios, que tem erro da ordem de h ao quadrado, existe esse emisão, que é o máximo da segunda derivada, do módulo da segunda derivada, na verdade, dentro do intervalo que vai de A até B. Então, observe o seguinte: se a segunda derivada no intervalo que vai de A até B tiver valor zero, isso quer dizer o quê? Que o erro também vai ser zero, né? Já que o módulo do erro tem que ser menor ou igual que emisão vezes alguma coisa. E se eu conseguir garantir que a segunda derivada em módulo é zero, isso quer dizer que o máximo vai ser zero, portanto, o erro também vai ser zero. Isso é interessante, isso acontece quando a minha função é uma função linear. Então, se eu quiser calcular a integral de uma função que é um polinômio de grau 1, de uma função que é uma reta, de uma função linear, se eu quiser calcular a integral, e eu quiser calcular de maneira numérica, pela regra dos trapézios, isso quer dizer que o erro vai ser zero. Então, eu vou calcular de maneira exata pela regra dos trapézios, né? Em outras palavras, vou dizer o seguinte: se eu quiser calcular a integral de uma função linear, eu posso utilizar o método analítico ou eu posso utilizar o método numérico da regra dos trapézios. O método da regra dos trapézios vai ter erro zero. Isso quer dizer que a fórmula da regra dos trapézios vai encontrar o valor exato. Apesar de ser um método numérico, nesse caso, quando a função é um polinômio de grau 1, ele vai ter um valor exato. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu queira calcular essa integral no intervalo que vai de 5 até 7 dessa função f de x dx, onde f de x é essa função linear, 3x mais 8. Existem duas maneiras da gente fazer isso. Primeira é analiticamente. Então, lá analiticamente, a gente tem 3x mais 8, precisa calcular a integral de x dx, que é x ao quadrado dividido por 2, precisa calcular a integral de dx, que é o x, aí precisa calcular nesse intervalo que vai de 5 até 7, tarará, faz todas aquelas contas e chega no resultado igual a 52. Isso daqui dá uma complicação grande, porque a gente tem que lembrar aquelas regras das integrais, né? Às vezes não é tão simples, a gente tem que ficar prestando atenção em cada cálculo e assim por diante. No método numérico, na minha opinião, é bem mais simples, porque o método numérico, nesse caso, que a função é uma função linear, a gente sabe que o erro vai ser zero, quando eu utilizo a regra dos trapézios. Então, eu vou utilizar a regra dos trapézios. Eu faço h dividido por 2 vezes y0 mais y1. O y0 é o f de 5 e o y1 é o f de 7. Então, eu pego a função original. Eu não preciso integrar a função. Eu pego aquela função, 3x mais 8, substituo o x por 5, vou ter um certo valor, substituo o x por 7, vou ter um outro valor, somo os dois e multiplico por h dividido por 2. Vai dar o mesmo valor, 52. Isso não é coincidência, tá? Isso não é coincidência. Por que que isso acontece? Porque a minha função era uma função linear. Isso quer dizer o quê? Que a segunda derivada é zero. Como a segunda derivada dessa função é zero, o erro vai ser zero. Portanto, o método numérico encontra o valor exato da integral. Os próximos dois métodos, que são de Simpson terço e Simpson 3 oitavos, perceba que ele tem essa mesma ideia, onde eu preciso encontrar o máximo da quarta derivada da função, do módulo da quarta derivada da função. Então, nessas duas regras, se eu conseguir garantir que a quarta derivada é zero, isso quer dizer que o erro vai ser zero. Né? Em módulo, o erro vai ser zero, ou seja, o erro vai ser zero. E isso acontece, a quarta derivada é zero, se a minha função original for um polinômio de grau 3. Então, se eu tiver um polinômio de grau 0, de grau 1, de grau 2 ou de grau 3, e eu aplicar a regra de Simpson terço ou regra de Simpson 3 oitavos, o valor encontrado pelo método numérico vai ser o valor exato. Por que o valor é exato? Porque o erro é zero. Se o erro é zero, o exato é igual ao aproximado. O aproximado é igual ao exato. Portanto, quando a minha função for um polinômio de grau até 3, a regra de Simpson terço e a regra de Simpson 3 oitavos dão o valor exato. Vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que eu tenho essa função f de x, que é um polinômio de grau 3. 3x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 2x mais 1. E eu quero calcular a integral dessa função
dentro do intervalo que vai de 5 até 7. E aí a gente tem que lembrar lá das regras do cálculo, onde a integral de x ao cubo é x a 4 dividido por 4. A integral de x ao quadrado é x a 3 dividido por 3. A integral de x é x ao quadrado dividido por 2 e a integral de 1 é o próprio x. Tem que fazer um bocado de conta para chegar nesse resultado que está bem aqui, 1891,3333. Só que a gente pode observar o seguinte, essa função é um polinômio de grau 3. Se essa função é um polinômio de grau 3, isso quer dizer que aplicar um método numérico de Simpson 1/3 vai me dar o valor exato. Então o que é que eu faço? Aplico o método numérico de Simpson 1/3. Para um método numérico de Simpson 1/3 valer, funcionar, a gente precisa de uma quantidade par de subintervalos. E aí eu não preciso ir para 4, 8 ou 20 subintervalos, né? Basta a quantidade mínima de subintervalos, já que o valor vai ser exato. Então eu pego aqui dois subintervalos, n igual a 2, descubro o h. Se eu descubro o h, que aqui nesse exemplo vai ser 1, eu calculo x1, x0, x1 e x2, que são os valores de 5, 6, 7. Calculo y0, y1 e y2, como sendo f de 5, f de 6 e f de 7, e aplico a fórmula de Simpson terço. H dividido por 3 vezes y4, mais 4y1 mais y2. Perdão, h dividido por 3 vezes y0 mais 4y1 mais y2. E descubro o mesmo valor que a gente tinha descoberto no analítico. Na minha opinião, o numérico é muito mais simples do que o analítico. De maneira geral, o que a gente tem é o seguinte. No caso do erro de truncamento, quando eu tenho n mais 1 pontos, ou seja, n subintervalos, a gente vai calcular, para calcular o erro, a gente vai precisar do erro lá da interpolação de grau n. E vai ter essa característica depois que a gente calcula a integração, tá? Se o n for ímpar, se a quantidade de subintervalos for ímpar, o erro vai ser esse erro que está aparecendo bem aí, que vai ter a ordem, vai ser erro de ordem h elevado a n mais 1. Se o n for par, o erro vai ser da ordem de h elevado a n mais 2. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada fórmula que a gente vai adicionando, o erro vai ser da ordem de h elevado a uma certa quantidade, mas essa quantidade vai ser sempre par, tá? E vai sempre agrupando de 2 em 2. Ou seja, a regra dos trapézios tem erro da ordem de h ao quadrado. Simpson terço e Simpson 3/8 tem erro da ordem de h elevado à quarta. Regra de Boole e a próxima regra, os dois teriam erro da ordem de h elevado à sexta. As outras duas regras seguintes teriam erro da ordem de h elevado a 8 e assim por diante, tá? Mas como eu disse, apesar de esse erro teoricamente diminuindo, acaba que tem o fenômeno de Hund, né? Então a gente precisa tomar cuidado para utilizar somente uma quantidade pequena de pontos. Falando nisso, em utilizar uma quantidade pequena de pontos, pode acontecer de eu receber uma tabela onde essa tabela não tem pontos uniformemente distribuídos. Quando os pontos são uniformemente distribuídos, a gente pode utilizar as regras que a gente conseguir utilizar. Mas quando eles não são uniformemente distribuídos, isso quer dizer que as distâncias entre eles são diferentes, eles podem variar, né? E aí, será que dá para aplicar as regras de integração, as fórmulas de Newton-Cotes, essas fórmulas fechadas de Newton-Cotes? Sim, mas depende do caso, tá certo? Então, eu posso sempre aplicar a regra do trapézio. Mesmo que os H's sejam diferentes, a gente pode aplicar a regra do trapézio com a observação de que cada trapézio pode ser que tenha um H diferente. Então, a gente não vai utilizar o mesmo H para todas as regras de trapézio, né? Cada trapézio vai ter o seu próprio H diferente. Então, por exemplo, aqui, o primeiro trapézio tem tamanho 1, tem H igual a 1. O segundo trapézio tem H igual a 1. O terceiro trapézio tem H igual a 2. Então, para o terceiro trapézio, eu tenho que utilizar H igual a 2. Mas o fato é que um subintervalo, quando a gente está utilizando a regra do trapézio, os subintervalos não se atrapalham, né? Cada subintervalo é diferente do outro, independente do outro. Então, a gente pode aplicar, sim, várias regras do trapézio. Nesse exemplo aqui, a gente também poderia aplicar várias regras de Simpson terço. Por quê? Porque em cada aplicação de regra de Simpson terço, o H é constante. Então, na primeira aplicação de Simpson terço, os dois H's que aparecem, os dois têm tamanho 1. Na segunda aplicação de Simpson terço, nesse aí que está aparecendo, os dois H's têm tamanho 2. Na terceira aplicação, os dois H's têm tamanho 1. Na quarta aplicação, os dois H's têm tamanho 2. Então, internamente, em cada regra de Simpson terço, os H's têm que ser constantes. Mas de um Simpson terço para outro, os H's podem variar. Agora vamos pegar esse outro exemplo aqui. São exemplos que têm também distâncias diferentes. A gente sempre pode aplicar regra do trapézio, né? Porque do trapézio vai utilizar cada trapézio, como eu mencionei anteriormente, cada trapézio é diferente, independente dos outros. Então a gente sempre pode aplicar várias regras do trapézio. A gente sempre pode aplicar regra do trapézio de maneira composta. Mas nesse caso aqui, a gente não poderia aplicar várias regras de Simpson terço. Por quê? Vamos olhar aqui. Na primeira aplicação de Simpson terço, beleza, os dois H's têm tamanho 1. Na segunda aplicação de Simpson terço, os dois H's que aparecem, os dois subintervalos têm tamanho 2.
Na terceira aplicação, os dois Hs, os dois subintervalos, têm tamanho 1. Então eu posso aplicar essas três regras de Simpson-Terço. Mas nos três últimos pontos, ou seja, nos dois últimos subintervalos, a gente não consegue aplicar a regra de Simpson-Terço. Por quê? Porque nesses dois últimos subintervalos, os Hs mudam. Então, esse penúltimo subintervalo, o tamanho é 3, e o último subintervalo, o tamanho é 1. Então, eu não consigo aplicar a regra de Simpson-Terço nesses últimos três pontos, ou nesses dois últimos subintervalos. Então, se eu não consigo aplicar a regra de Simpson-Terço no intervalo todo, que vai de 0 até 12, é melhor que eu não aplique em nenhum, tá certo? Então, a ideia é, eu posso aplicar várias aplicações da regra do trapézio. Eu posso utilizar várias aplicações da regra do trapézio. Sempre é permitido, e o erro total vai depender, na verdade, do maior erro da regra do trapézio que a gente está aplicando, ou seja, do maior H do maior subintervalo. As aplicações das outras regras vão depender dos tamanhos dos subintervalos, porque em cada aplicação a distância, ou seja, os tamanhos dos subintervalos, tem que ser constante. Se eu não consigo aplicar em alguns subintervalos, é melhor não aplicar em nenhum. Eu posso, em alguns casos, combinar regras diferentes. Então, vamos supor aqui. A gente sabe que a regra dos trapézios é a pior regra no sentido que é aquela que tem o maior erro, né, da ordem de h ao quadrado. Então, eu tenho aqui 5 subintervalos, só que como eu tenho 5 subintervalos, eu não conseguiria utilizar nem a regra de Simpson-Terço e nem a regra de Simpson-3/8. Por quê? Para a regra de Simpson-Terço, a quantidade de subintervalos tem que ser par, tem que ser múltiplo de 2. 5 não é múltiplo de 2. Para a regra de Simpson-3/8, a quantidade de subintervalos tem que ser múltiplo de 3. 5 não é múltiplo de 3. Então, eu não consigo aplicar somente Simpson 1/3 e eu não consigo aplicar somente Simpson 3/8. Porém, em alguns casos, é possível combinar as regras de Simpson-Terço com Simpson 3/8. Por quê? Porque as duas regras têm erro de mesma ordem. E aí isso é uma vantagem de a gente ter erros, ter métodos diferentes com mesmo erro, tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui nesse caso, aplicar primeiro, nos dois primeiros subintervalos, aplicar uma regra de Simpson-Terço. Perceba que esses dois subintervalos têm tamanho 3, então eu posso aplicar, sim, regra de Simpson-Terço nos dois primeiros subintervalos, e eu posso aplicar a regra de Simpson 3/8 nos três últimos subintervalos, porque eles têm distância igual a 2. Todos os subintervalos têm tamanho igual a 2. Então, eu faço a Simpson-Terço na primeira, Simpson 3/8 na segunda parte, e somo as duas, e aí eu tenho a integração total. Observação, mais uma vez, eu só posso aplicar as duas porque as duas têm erro de mesma ordem, tá? Então, a regra, a ideia é a seguinte, quando eu consigo utilizar regras com erro de mesma ordem, eu posso fazer isso, tá? Então, Simpson-Terço eu posso combinar assim com Simpson 3/8. Porém, combinar a regra dos trapézios com regra de Simpson, com qualquer uma das regras de Simpson, não é muito legal, porque a regra dos trapézios, o erro da regra dos trapézios vai acabar dominando sobre a regra de Simpson 1/3 ou 3/8, né? Então, eu vou aplicar a regra de Simpson porque tem erro menor, mas não adianta porque eu vou acabar tendo que utilizar a regra dos trapézios. Então, já que eu vou utilizar a regra dos trapézios, eu utilizo só a regra dos trapézios, tá? Então, a ideia é, regra dos trapézios eu aplico sozinho, regra de Simpson 1/3 eu posso aplicar sozinho ou combinar com Simpson 3/8, e Simpson 3/8 eu posso aplicar sozinho ou combinar com Simpson 1/3. E aí, com isso, a gente encerra a aula de hoje com essas observações, onde a gente falou sobre as fórmulas fechadas de Newton-Cotes. Eu falei como aplicar as regras considerando que o erro vai ser zero, ou seja, a gente vai encontrar o valor exato. A gente também falou como aplicar regras quando tem pontos não uniformes e como combinar regras diferentes. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as fórmulas abertas de Newton-Cotes, tá certo? Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!